Olá a todos, bem-vindos a Abordagens Concisas em Clínica Médica. Meu nome é Isabela Padilla Garcia, sou estudante do 10º período de Medicina e no dia de hoje vou apresentar para vocês o tema sobre a pré-diabetes e o manejo dela. Para isso, vamos responder essas três perguntas que vou apresentar a seguir. A primeira seria: quais são os critérios da pré-diabetes? Então, para isso, temos que saber o que é pré-diabetes. Então, a pré-diabetes é um termo usado para pessoas cujos níveis de glicose não atendem aos critérios para diabetes, mas apresentam metabolismo anormal de carboidratos. Isso se vê pela diminuição da produção da insulina. Ter muito em consideração que a pré-diabetes é o principal fator de risco para a progressão da diabetes e a presença da pré-diabetes deve incentivar na detecção exaustiva de fatores de risco cardiovasculares. Esses são os seguintes critérios. Se define como pré-diabetes com uma glicemia em jejum entre 100 a 125 miligramas por decilitro, ou uma prova de tolerância à glicose de via oral de 140 a 199 miligramas por decilitro, ou uma hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4%. Além disso, temos os critérios de tamizaje para diabetes ou pré-diabetes em pacientes assintomáticos, onde tem 6 pontos. O primeiro deles é pacientes com sobrepeso ou obesidade, ou seja, com IMC ou um índice de massa corporal maior a 25 ou maior a 30, e que considere uma ou mais dos seguintes fatores de risco: que tenha um antecedente de primeiro grau com diabetes, que tenha uma raça ou etnia de afro-americano, latino, que tenha uma história de doença cardiovascular, que seja hipertenso, com tratamento ou um diagnóstico novo, que tenha uma HDL menos de 35 miligramas por decilitro ou um triglicérido maior a 25, que tenha um síndrome de ovário poliquístico, já que essas mulheres elas têm uma grande resistência à insulina, que seja sedentário ou que tenha também outros critérios associados à resistência da insulina, como a obesidade ou a ketose negras. Além disso, o segundo ponto é pessoas com pré-diabetes devem fazer o teste de forma cedo, né, preventiva, já que isso pode proceder a uma diabetes. Além disso, pacientes com diabetes mellitus gestacionais devem fazer o teste cada 3 anos para ver que não tenham a progressão da diabetes, depois do parto, claramente. E todos os pacientes com 35 ou mais de 35 anos devem fazer a tamizagem. Se o resultado sai normal, o ideal é voltar a fazer o exame mínimo em 3 anos e fazer um resultado de análise para os fatores de risco. Pacientes com HIV, esses pacientes devem ter muito cuidado na questão de começar o tratamento ou mudar o tratamento. Eles devem fazer a glicemia em jejum de 3 a 6 meses antes de começar o tratamento, já que esses pacientes, por serem imunossuprimidos, têm uma grande alteração de controle metabólico, então por isso que devem fazer esses exames antes de começar o tratamento. A Associação Americana de Diabetes tirou uma escala muito legal que tanto os pacientes como o médico podem se guiar. É praticamente os mesmos critérios que acabamos de falar, só que aqui faz uma pontuação em que o paciente, principalmente, pode ver qual é a sua probabilidade de ter a diabetes ou a pré-diabetes e assim começar a consultar para poder ter uma atenção mais específica. No final das contas, são dados adicionais para ver a detecção da pré-diabetes. Tanto o médico quanto o paciente podem fazer essa escala. Agora, quando eu uso a metformina nesses pacientes? Então, primeiro eu tenho que saber para que serve. Esse medicamento ajuda a reduzir a produção hepática de glicose mediante a diminuição da gluconeogênese e também aumenta a captação de glicose da sangue para a célula muscular para finalmente produzir ATP, energia, né? Além disso, ela reduz a hemoglobina glicada de 1,5 a 2%, é um glicemiante, não deve dar hipoglicemias, reduz até 5% do peso, tem uns efeitos adversos muito importantes como a diarreia, o sabor metálico, a acidose lática, e seu custo é que se encontra no listado do Programa Farmacêutico Popular do Brasil, então é bem acessível o medicamento. Com respeito à função renal, é muito importante que pacientes que tenham doença crônica, doença renal crônica, que tem uma taxa de filtração glomerular menos a 30, está totalmente contraindicado. Pacientes que tenham mais de 45, eu posso dar uma dose de 500 a 1.500 miligramas. E pacientes que tenham de 30 a 45, se adiciona uma dose baixa do medicamento, só que devo ir analisando se tem ou não tem mudança da função renal. Se começa a ter mudança, devo reduzir a dose em 50%. A dose ótima desse medicamento é de 3 comprimidos de 850 miligramas e a dose ótima é de 2.000 miligramas.
Que dicas temos que ter nesse medicamento? Começar sempre com uma dose baixa e ir aumentando à medida que o paciente vai trazendo os exames de controle. E orientar o paciente que tome o medicamento com a comida mais abundante, de preferência o almoço, para evitar o efeito adverso que é o sabor metálico do medicamento. Agora, qual é o melhor manejo para pré-diabetes? Então, temos dois. O manejo preventivo, que é a mudança de estilo de vida, dizer para o paciente que faça exercício de pelo menos 150 minutos semanais, intercalando com atividade aeróbica e de peso, de musculação. E alimentação, que o ideal seria ser orientado dentro de programas de risco cardiovascular, mas em caso de não poder ter ou não estar acessível aos programas, se orienta o paciente a evitar os doces, evitar os sucos açucarados, se vai consumir as frutas que sejam de forma sólida e não liquidificadas. E o manejo farmacológico é a metformina que estávamos falando anteriormente, que é de 850 miligramas por dia, e aqui isso precisa ir aumentando dependendo dos controles. Qual é a forma ideal de iniciar esse medicamento? Que seja pacientes com pré-diabetes entre 25 e 59 anos, com IMC maior de 35, com uma diabetes mellitus gestacional e com uma glicada de mais de 6%. Mas a chave aqui do tratamento é individualizar o paciente, sempre perguntar o que ele vai preferir e orientá-lo para começar o tratamento. Para, com isso, olhar nos controles e de exame se está sendo controlado ou não está sendo controlado os valores da pré-diabetes e evitar a progressão de uma diabetes. Essa bibliografia foi tirada da Associação Americana de Diabetes deste ano, 2023. E se você gostou muito desse vídeo, eu agradeço muito que não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar para outras pessoas para que possam aprender mais com a gente. Muito obrigada.